Pois, gente, parece que o Gilmar Mendes finalmente acordou, não é? E está dizendo o óbvio, né? Que a Lava Jato apoiou a eleição de Bolsonaro e agiu para perturbar o país. Ele diz isso agora numa entrevista à BBC News Brasil, né? Ele diz que apoiou a eleição de Bolsonaro, tentou interferir no resultado eleitoral e agiu para perturbar o país. Eu vou achar aqui a citação direta, né? Porque aqui a BBC faz uma recuperação da, das notícias da época e tudo mais, não é? Mas olha só o que disse o Gilmar Mendes. A Lava Jato tinha candidato e tinha programa no processo eleitoral, disse Mendes à BBC News Brasil. E eu vou analisar isso daqui e a importância de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos vendo a divisão, né? Enquanto o Fux está saindo em defesa da Operação Lava Jato, né? O presidente do Supremo está indo lá vestindo a bandeira da Lava Jato. O Gilmar Mendes e alguns outros ministros do STF estão atacando a operação, mostrando que ela tinha, o que eu digo aqui no canal, sei lá quanto tempo, né? Tem 2, 3 anos, eu não sei quanto tempo já tem que eu aponto isso, né? Mas que a Operação Lava Jato tinha interesses políticos e tinha interesses das pessoas envolvidas econômicos, de ganhar dinheiro. O Deltan é um deles, que usou da operação para ganhar dinheiro. E a gente já abordou isso aqui em vários vídeos, né? Pois é, primeiro a Lava Jato atuou na prisão do Lula, vamos lembrar, eu vou ficar lendo e interrompendo, vamos lembrar. O julgamento do Lula não era para ter acontecido em Curitiba, era para ter acontecido em São Paulo, ele foi deslocado para Curitiba por causa de interesses do Sérgio Moro em ser quem condenava o Lula, né? Quero lembrar vocês que hoje, só um aviso, né, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live, táticas para enfrentar o neoliberalismo, né? E espero ter a presença de vocês na live, vou tirar dúvidas, vou conversar com vocês, vou responder a comentários, enfim. Espero ter a presença de todos vocês hoje, terça-feira, 16, né? 16 de fevereiro? Hoje? É isso mesmo, 16 de fevereiro. Então eu espero que vocês estejam presentes lá, né? Aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, né? Eu sou André Teixeira Jacobino. Mas olha só, a questão da prisão do Lula. O Lula não era para ter sido julgado em Curitiba, né? E prestes à eleição, a Lava Jato divulga o chamado depoimento ou delação do Palocci, tentando influenciar o processo eleitoral. Uma coisa que já tinha sido, eu abordei isso na época, era um depoimento que não tinha nenhuma novidade, mas foi autorizado naquele momento justamente para prejudicar o Haddad, né? Depois o Moro vai para o governo do Bolsonaro. Aliás, essa coisa do Moro ir para o governo Bolsonaro, virar ministro da Justiça, é uma coisa que envergonha o Brasil. Você conta para pessoas de outros países que um juiz que condenou um candidato à presidência depois assumiu o Ministério da Justiça do candidato vencedor, essas pessoas dizem: e vocês acham que vocês têm democracia? Vocês acham que isso é uma república? Vocês sabem que não é, né? Essa é a reação de pessoas de fora do Brasil. Uma reação absolutamente justificável, porque se trata de uma coisa vergonhosa, uma palhaçada. Diferentemente do que o Luiz Fux disse, que a Operação Lava Jato ser cancelada, ser anulada, seria uma vergonha nacional. A vergonha nacional é que o juiz que condenou um candidato à presidência virou ministro do outro. Uma coisa assim, flagrantemente de conflito de interesses. Mas enfim. Aí ele diz, depois o Moro vai para o governo Bolsonaro, portanto eles não só apoiaram, como depois passaram a integrar o governo Bolsonaro e se beneficiaram, né, do governo, né? Questionado se uma eventual anulação da condenação de Lula não poderia gerar efeito cascata, beneficiando os demais réus da Lava Jato, o ministro do STF disse que cada caso será analisado individualmente. Perfeito, o ministro. Os casos têm que ser analisados individualmente, tem que se ver se teve a parcialidade comprometida e se as evidências de condenação eram fortes. Porque se as evidências são frouxas, é óbvio que o caso tem que ser anulado. Mas se você tem provas, conta no exterior, no nome da pessoa, enriquecimento flagrante, ilícito, e você tem comprovação, é óbvio que essa pessoa não pode ser simplesmente solta, não é? Ele destacou, porém, que condenações que se basearam na colaboração informal entre procuradores da Lava Jato e autoridades estrangeiras podem ser reavaliadas. Correto? Novamente, tem nada que a FBI e organizações
de fora do Brasil se meter em julgamentos brasileiros, claramente com interesse o quê? Político. Essas organizações de outros países estavam se metendo em julgamentos no Brasil porque tinham interesses políticos estratégicos em fragilizar determinadas candidaturas. Né? E disse haver indicações de que houve vícios nos acordos de delação premiada e induções de declarações. Isso daí eu falei desde o início. Esse negócio de delação premiada só tem valor se tiver comprovação. Teve muita gente que fez delação premiada para poder ter diminuição de pena e porque a delação premiada atingia pessoas que a Operação Lava Jato tinha interesse em atingir. Tinha vontade de atingir. Tinha objetivo de atingir. Né? Sobre a pandemia do coronavírus, Gilmar Mendes afirmou que, em parte, o elevado número de mortes se deve à ausência de coordenação entre o Executivo Federal e governos estaduais, por causa de crenças que dominaram o governo federal, como a rejeição de medidas de isolamento social. Só vou fazer uma correção aqui, é a rejeição de medidas de distanciamento social. O isolamento você faz para pessoas que estão em estado doente. Pessoas que estão saudáveis fazem distanciamento para evitar ter que se isolar, né? Enfim, é uma coisa da saúde pública, né? Mas enfim, vamos lá. Apesar disso, o ministro disse não achar que seria salutar para o país abrir processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí ele erra, né? Mais de 60 pedidos foram protocolados no Congresso Nacional, mas a decisão sobre a abertura cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, né? E aqui tem os principais trechos da entrevista, eu não vou reproduzir, né? Mas a questão é a seguinte, não é se é salutar ou não o processo de impeachment sobre o Bolsonaro. A questão, e eu vou voltar lá para o início, né? A questão, viu, Gilmar Mendes, é se Bolsonaro cometeu ou não cometeu crimes de responsabilidade. E vários juristas já analisaram que ele cometeu vários crimes de responsabilidade. E a Constituição, sabe aquele documento que você disse que você tinha que fazer valer, né? Assim como outras pessoas do judiciário que se comprometeram com a Constituição, a Constituição diz que quando acontece crime de responsabilidade, o impeachment deve acontecer. Então não é uma questão política, assim. Eu sou uma pessoa que, é claro que eu acho o impeachment uma coisa traumática. É óbvio que seria preferível que nós estivéssemos lidando com governos bons ou ruins, não criminosos, e que os governos fossem superados pelo voto, sem precisar do impeachment. Mas o problema é, a partir do momento que o presidente incentiva o uso de um medicamento sem comprovação científica, que incentiva as pessoas a não realizarem o distanciamento social, que vai a manifestações sem máscara e produz aglomerações. Um presidente que comete crimes de responsabilidade em série. Vários deles já identificados por outros juristas. Eu só citei alguns aqui, mas existem outros. Tem aquele que ele foi no quartel e disse: eu sou vocês, estamos juntos e não sei o quê, para um monte de gente defendendo o fechamento do Congresso. Quando ele, na posição de presidente, tem que estar dizendo: vocês estão errados. Eu não sou favorável ao fechamento do Congresso, não sou favorável ao fechamento do STF. Ao não dizer isso numa manifestação que muita gente estava defendendo isso, ele compactuou com aquela narrativa e, obviamente, deveria sofrer impeachment diante disso. E eu só estou citando alguns dos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Ele cometeu muitos outros. Eu que não lembro de todos de cabeça, porque são tantos que a gente acaba esquecendo. Mas enfim, nisso Gilmar Mendes erra. Agora, no resto, ele diz o que eu consideraria o óbvio. Aquilo que é o mínimo que se espera de um juiz. É o mínimo. É o mínimo. E nós vamos ver o que é que vai acontecer nesse julgamento da parcialidade do Moro nos casos envolvendo não só Lula, mas nos casos envolvendo a colaboração dele com os procuradores, e vamos ver o que é que vai acontecer, porque essa é uma questão central para o futuro do país. É o que eu tinha para dizer nesse vídeo. Conto com a presença de vocês na minha live às 7 horas da noite, no dia de hoje, 16 de fevereiro, terça-feira, e a gente se vê lá. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e até a live, gente. Tchau, tchau.